Shalom! Hoje eu quero trazer um outro tópico, que é o texto que é conhecido como oração sacerdotal de Yeshua, né, de Jesus. E o que eu quero enfocar aqui é porque eu sempre tenho batido nessa tecla, é preciso ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, com os olhos no Velho Testamento. Porque tudo que Yeshua, os apóstolos estão ensinando ali, não é nada novo. Eles estão trazendo à tona todos os ensinos, né, da Torá, dos escritos e dos profetas. Então não há nenhuma novidade, não se criou nada no Novo Testamento. Então, para que se conheça a revelação que está ali no texto que nós lemos, é preciso ter um entendimento do Antigo Testamento, ou seja, da Torá, dos profetas, dos escritos, da Tanakh, como a gente fala. Né? E eu queria que você olhasse a oração sacerdotal com um olhar judaico. Isso vai te ajudar muito a um entendimento e até se aprofundar no que Yeshua quer dizer com tudo isso que ele está falando ali. Quando a gente vê, primeiro que a oração já tem um nome, o tópico, né, o capítulo já tem um nome interessante, né, oração sacerdotal. O que é uma oração sacerdotal? A oração sacerdotal é aquela que o sumo sacerdote, né, o sacerdote, ele faz pelo seu povo, pelo povo de Israel. Então nós temos vários momentos em que os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, ele eleva orações a Adonai para o bem do povo de Israel, seja para o perdão de pecados, pela expiação, né, por um louvor, ou sobretudo, né, sobretudo pela expiação, que é o ponto-chave aqui nesse texto. Então, diz assim o texto, vou ler na Bíblia em árabe para você poder acompanhar, você que ainda não tem uma Bíblia com uma tradução mais próxima ao hebraico mesmo. Tendo Jesus falado dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então nós estamos vendo aqui, primeiramente, Yeshua está orando ao Pai, orando a Deus. Então aquela ideia de trindade, ela não é bem vista, né, no seu conhecimento das Escrituras. Por quê? Como que Yeshua iria orar ao Pai se ele também seria elemento da trindade, né? O que nós temos aqui é o Filho, que é divino, com certeza, tem os atributos divinos nele, ele traz a expressão exata de Deus, o Pai, nele, né? Ele é a autoridade e traz a glória do Pai nele. Isso é importante que a gente destaque aqui. Assim como ele conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Ou seja, tu me deste a autoridade, diz Yeshua, para que eu conceda a vida eterna a todos os que tu me destes. Então, Yeshua recebeu uma autoridade do Pai para dar a vida eterna. Ele vai seguindo. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, a Yeshua HaMashiach a quem enviaste. Você já percebeu aqui que ele diz assim: a vida eterna é esta. 2 pontos. O que é a vida eterna? Vida eterna não é ir para o céu. Vida eterna não é você estar lá vivendo no reino do céu, no paraíso celeste. Não é nada disso. É o que eu já havia colocado nos vídeos sobre evangelizar e reconciliação. A vida eterna, ela está extremamente vinculada a um relacionamento com Deus, com Adonai, com o Pai. Então a vida eterna não é você ficar pensando em morar no céu. A vida eterna é você se relacionar com o Pai. É você ter conhecimento do Pai. Então olha só o que digo, olha o que diz aqui. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Conhecer aqui no original é o mesmo verbo usado para uma relação íntima sexual. Tá? Quando um casal na Bíblia eles vão ter uma relação sexual, se emprega o verbo. Adão conheceu Eva, Adão conheceu Havá. É o verbo aqui, conhecer. Por quê? Porque só se conhece de fato alguém quando você tem intimidade com esse alguém. Quando você está junto com esse alguém. E no caso da relação sexual, que às vezes as pessoas que se escandalizam. Não. A relação aqui sexual é, às vezes, com um ato de amor.
Isso, e quando você se une ao seu cônjuge, você expressa esse ato de amor. E você o conhece e o seu cônjuge te conhece. Então o verbo aqui é esse, que conheçam a ti. Envolve intimidade com Deus. A vida eterna é conhecer a Deus. E como é que você conhece a Deus? Através da Torá. Por isso que lá em Ezequiel diz, né, no capítulo 36, que Deus colocaria um coração de carne na gente, e as leis dele, ou seja, os seus mandamentos, seus estatutos, seu mitzvot, estaria no nosso coração. A revelação da Torá estaria no nosso coração, para que nós possamos de fato ter esse conhecimento de Deus. A vida eterna é conhecer a palavra de Deus na sua essência, na sua profundidade. Você não pode colocar o foco que a vida eterna é céu. A vida eterna é estar junto de Deus, é estar de fato conhecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Ele diz, olha, conheça a ti o único Deus verdadeiro. Aqui entra, corrobora ao Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Não? Ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus, né? Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Não existe trindade. O próprio Yeshua está aqui evocando o princípio do Shema Israel. Que conheçam a ti, o único Deus. Eu sou Yeshua, teu filho. Eu vim da tua autoridade. Eu sou a expressão da tua divindade. Mas eu sou o filho, tu és Deus. Por isso quando alguém diz para Yeshua, ensina-nos a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, vocês vão orar para ele, não para mim. Não que você não possa abrir seu coração e falar com Yeshua, porque ele também nos entende, nos compreende, porque ele nos substituiu nessa ato de redenção. Mas vamos lá, conheçam a ti o Deus verdadeiro e a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a quem enviaste. O que ele está dizendo aqui é, primeiro, que conheçam a ti, o Deus único. E depois reconheçam que eu sou o teu filho, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui ele está voltando lá em Bereshit. Antes do mundo ser formado, Yeshua já existia. Já pré-existia. E ele diz, a mesma glória que eu tinha naquela época, ó Pai. Vamos seguindo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Manifestei o teu nome. Que nome? O tetragrama. Ou seja, eu manifestei quem tu és, ó Pai. O nome é aquele que tu deste, pelo qual tu gostaria de ser conhecido, e que tu exiges ser conhecido, o tetragrama. E eles guardaram a tua palavra. O que é guardar a palavra? Eles ouviram, aprenderam a tua palavra e está no coração deles agora. Bate com Ezequiel 36 que eu falei para vocês. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Olha, agora eles sabem que eu sou o HaMashiach, o teu filho, a quem tu me conferiste todas as coisas. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti. E creram que tu me enviaste. Repare que a posição de Yeshua é sempre essa. O Pai me enviou, o Pai me concedeu autoridade, o Pai me delegou esse poder, o Pai me enviou, né? O Pai me enviou, o Pai me concedeu isso e aquilo. Repare que Yeshua todo o tempo ele está em acordo com as escrituras do Velho Testamento. Por isso o judeu, ao ouvir esse texto aqui, ele não vai se escandalizar em nada. Ele pode até negar que Yeshua fosse HaMashiach, porque ele tem uma visão, às vezes, os judeus ortodoxos, né? Eles têm uma visão não do servo, do Messias sofredor. Para eles o Messias já tinha que vir na glória de um rei e tal, né? Mas esse entendimento eles vão ter no futuro. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí olha só, eu rogo por eles, né? O que o sumo sacerdote fazia lá no Velho Testamento? Ele rogava não pelo mundo todo, ele rogava pelo povo de Israel, ele orava pelo povo de Israel, ele intercedia pelo povo de Israel. E ele diz ali, né, muito, muito claramente, né, por aqueles que me destes.
porque são teus. Tu me deste, mas são teus. É o teu povo pelo qual eu estou aqui. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Ele mostra essa relação de intimidade com o Pai, desse amor, dessa divindade dele, de Yeshua, e ele diz, né, ó, todas as minhas coisas são tuas e as tuas são minhas. Isso é visível, né? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Olha que interessante aqui os textos relacionados ao Velho Testamento. Já não estou no mundo, mas como ele está aqui, está conversando com o pessoal aqui, Yeshua, ele não pertence a esse mundo, né, momentaneamente, esse mundo que nós precisamos, olam em hebraico, né? Esse mundo que precisa de reparos, precisa de consertos. Ele pertence a uma outra esfera, né, celestial, mas ele há de voltar para esse mundo, porque esse mundo é que vai ser transformado na casa de Deus. Ele diz assim, eu vou para junto de ti, Pai, guarda-os em teu nome, no tetagrama. Vocês vão ver aí que é muito interessante, a palavra judeu, ela tem dentro da sua composição da palavra o nome de Deus, o tetagrama. Por quê? É uma relação verdadeira, é o povo de Deus. E os gentios, Pedro? Os gentios, eles vão, ao se converterem ao Deus de Israel, eles vão ser inseridos em Israel. É a oliveira brava, né, que é a raiz, né, é ela que é o que sustenta os enxertos, né, lá de Romanos que Paulo diz, né? Ele, Pai, guarda-os em teu nome para o que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. A ideia da unidade, eu falei da reconciliação, né? Deus olha a sua criação como extensão dele, foi criada a imagem e semelhança dele. Então o conserto dessa criação, né, a redenção dessa criação, faz que haja de novo uma reunião, né, uma reunificação. E aí é o Velho Testamento que está sendo colocado em prática aqui. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando eu estava com eles, você nota que ele já estava falando no pretérito, no passado, né? Eu protegi, né? Eu guardei-os no teu nome, que me destes. O nome de Yeshua. Por isso que eu digo, há uma diferença entre você falar Jesus e você falar Yeshua. Yeshua no hebraico você vai ver ali, Deus Salvador, a salvação, né? O Salvador. E Isaías diz, né? Olha o Velho Testamento, além de mim não há Salvador. Então a gente está vendo aqui que Yeshua ele está realmente representando essa autoridade do Pai, o Salvador. Mas agora, vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha, ele agora coloca assim, todos que tu me deste são remidos, não pertencem a esse mundo caótico. E eles vão entender isso, ó Pai, quando o teu novo mundo, a nova Jerusalém se instalar aqui, haver novo mundo e novos céus. Eles vão descobrir finalmente que eles pertencem a esse novo mundo, esse novo céu. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. É evidente isso, né? Se a gente voltar para Adão e Havá, Adão não eram do mundo. Se você estudar a história de Adão e Havá, eu já coloquei vídeo, vou trazer um novo vídeo para detalhar mais no hebraico. Adão e Havá, eles foram colocados no jardim, no Éden, mas eles não eram desse mundo. E dessa maneira, nós todos seremos levados à condição de Adão e Havá anterior ao pecado, anterior à rebelião deles. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a palavra? É a Torá. Você não tem um Novo Testamento escrito aqui, concorda comigo ainda, quando Yeshua está falando isso. Então ele está dizendo, a tua palavra, a Torá, os escritos, os profetas, é a verdade.
Se você não voltar para o Velho Testamento, meu irmão, minha irmã, você não vai entender nunca o que Yeshua está dizendo ou o significado de tudo que está acontecendo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. A palavra santificado, ela não existe assim no hebraico nesse sentido. E o judeu messiânico nem gosta muito de usar essa palavra de santo, santificado. No hebraico é separado, algo que foi consagrado. Quando você pega lá o cordeiro, o azeite, né, o óleo da unção, o incenso, eles são separados, eles são consagrados. Não pode ser usado para mais nada, eles são usados apenas para o culto a Deus. Então, no momento que ele diz que nós somos santificados, ele está dizendo que nós somos separados, consagrados para uso de culto a Deus, para uso de adoração a Adonai. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha, agora entra os gentios aqui também, e todos os outros judeus, o mundo inteiro agora, né? Eu não estou rogando só por esses agora aqui, pelos judeus, mas estou orando por todos que vierem a crer em mim, através deles, pela tua palavra. A tua palavra é o Velho Testamento, por isso que um bom cristão deve conhecer o Velho Testamento profundamente, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, e em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sejam um. A oliveira brava e os galhos enxertados. No final de contas, você vai enxergar uma oliveira só. Está entendendo o que Yeshua está dizendo? Eu rogo para que eles sejam um. Esses que estão aqui comigo, os judeus que ainda vão se converter, e os gentios que vão se converter a mim também, para que eles sejam enxertados em Israel, o teu povo, menina dos teus olhos, o teu filho que tu criaste, teu servo, né? Aquele povo a quem tu amas, Adonai, que eles sejam enxertados. Você vai ver isso em Isaías, em Jeremias, tão claramente, que eu não sei como às vezes o crente evangélico atual não consegue entender isso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aperfeiçoado na unidade. Aperfeiçoar no original é completos. Para que eles sejam completados, eles sejam preenchidos, eles atinjam 100% dessa unidade. Que é a ideia do quê? Israel no Velho Testamento, ele foi o povo de Deus para que o mundo fosse alcançado por Israel e o mundo fosse consolidado numa unificação com Israel e atingisse essa perfeição, né? Ser completo, esse 100% da unidade. E ele diz, né, para que conheçam que tu me enviaste, porque quando essa unidade acontecer plenamente, todos saberão que Yeshua foi enviado por Adonai e que ele também foi amado pelo Pai, e que ele ama também o povo unificado. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, onde que Yeshua está? Se você olhar o texto, ele está conversando ali com os discípulos, mas ele já não está mais ali, né? Pai, minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Yeshua tinha uma glória antes da fundação do mundo. O Yeshua que eles estão vendo ali agora, eles estão vendo com os olhos humanos, mas ele tem uma glória de divindade antes da fundação do mundo. E ele não é Adonai, ele é filho de Adonai. Isso tem que ficar muito, muito claro nosso, né? A minha vontade é que eles estejam aí e vejam essa glória. Pai justo, o mundo não te conheceu, não teve, olha o verbo conhecer, não teve essa intimidade contigo. Não basta ter a religião, não basta ser membro da igreja A, membro da igreja B, isso é piada. Você tem que ter intimidade com Deus. Me desculpe a expressão piada, né? Não quero diminuir, mas é porque me cansa essa ideia de quando alguém diz assim, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, tá, e daí? Não significa nada. É como se você dissesse, eu torço pro Grêmio, eu torço pro Corinthians, eu torço pro Flamengo. Não tem relação nenhuma com intimidade, com conhecimento de Adonai. Ser do povo de Deus está relacionado a conhecer a Deus. E como se conhece a Deus? Se conhecendo a sua revelação, a sua palavra, tendo intimidade verdadeira com Adonai.
Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu fiz conhecer o teu nome. Qual é o nome de Deus? Tetagrama. Por que esse tetagrama é tão importante? Porque ele fala exatamente quem é Deus. Veja o vídeo que eu fiz aí sobre o nome de Deus, para que você possa compreender que é mais do que um nome. Não é igual Pedro, Joãozinho, Maria, não. O nome de Deus, ele revela quem Deus é. E Yeshua está revelando quem Deus é, quem Adonai é. E ele diz, eu te fiz conhecer o teu nome, e ainda eu farei a conhecer. Olha só, ainda vou dar continuidade a esse conhecimento do teu nome, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Essa intermediação, né, do Filho, né, o amor do Pai, através de Yeshua, esteja em todo o povo dos remidos, né, em todos os salvos. E aí a perfeita unidade, a perfeita unificação. Agora, por que a oração sacerdotal? Se você lembrar, o sumo sacerdote, no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, ele entrava no Santo dos Santos, levando a toda a representatividade do povo de Israel, e era o único dia que ele entrava lá, e o povo ficava naquela expectativa dele sair. Quando ele saía, era sinal que Deus havia expiado, perdoado, né, todos os pecados de Israel. Então, ele fazia orações, ele intermediava, ele intercedia por Israel. E agora veja aqui, Yeshua está fazendo como se fosse o dia da expiação. Ele está intermediando, ele está intercedendo. É uma oração de intercessão pelo povo. E o resultado disso, a gente vai ver só depois da consumação da Pêssah, que é a Páscoa, que Yeshua, ao 3º dia, ressuscita. Então, se você olhar o primeiro momento, parece que ele entrou no Santo do Santo e morreu. Os evangelhos dizem que ele entrou no Santo dos Santos. Hebreus diz que ele entrou no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de cima a baixo, ou seja, houve uma abertura, uma entrada ali. E aí, se ele entrou e ficasse morto, não, ele morreu na cruz, né? Se ele ficasse morto, não haveria perdão nenhum. Concorda comigo? Seria o Yom Kippur que não deu certo para o povo de Deus, né? Mas ele, naquela angústia do povo ali, esperando o 3º dia, não é 3 dias, é o 3º dia, Yeshua ressuscita. O que significa ressuscitar? Ele reviveu. Se ele reviveu, ele tem vida. Se ele saiu dali com vida, remete ao Velho Testamento. O perdão nos foi dado. Viu por que é oração sacerdotal? Viu o significado todo desse capítulo? Entenda mais o Velho Testamento, conheça mais a Tanakh, né? A Torá, os profetas e os escritos. Aí você vai conhecer de fato os textos da nova aliança. Amém? Que Adonai te abençoe e que você tenha esse desejo de conhecer profundamente as escrituras sagradas. Até mais.